Vou começar falando do dataset que a gente escolheu, que foi esse aqui, o Zoo. Ele tem um número bom de instâncias, 101, 16 features. E o modelo ele vai ter que prever a classe de animais que pertence, podendo ser mamíferos, aves, répteis, peixes, anfíbios, entre outros insetos e tal. Dentre todas essas features, todas são do tipo binary, podem ser 0 ou 1 somente. E uma delas é categórica, que varia entre 0 a 8, que são as pernas. E isso vai ser interessante porque isso vai fazer com que a gente tenha que normalizar os dados para o KNN. Porque senão essa feature pode acabar dominando por causa da distância euclidiana, né? E quanto ao código aqui, eu vou mostrar rapidamente. Aqui a gente carrega o dataset, deu o CSV e tal. A gente remove essa coluna que é o animal name, que a gente não vai precisar nesse caso. Não vai afetar no resultado. Bom, aqui a gente define o XY. Divisão de treino e teste vai ser 30% para teste e 70% para treinamento. Aqui é normalização do KNN, Standard Scalar. Aqui são os modelos que a gente importou umas classezinhas aqui. Em seguida a gente tem a função avaliar, que vai inicializar o nosso KNN, Navy Base e Decision Tree e vai mostrar a acurácia entre as outras medidas. E por último a gente tem as ferramentas de interpretabilidade que a gente usou. Primeiramente a da árvore de decisão é essa aqui, Plyplot, vai plotar uma árvore para nós que vai mostrar os atributos mais relevantes na hora de classificar o modelo. A gente usou o SHAP também para o KNN e para o Navy Base a gente usou esse heatmap aqui. É um mapinha de calor que mostra as médias das features para o classe. Eu vou executar agora o código e vou deixar um trecho do Guilherme falando um pouco de interpretabilidade dos modelos e análise de resultado. Agora falando um pouco sobre interpretabilidade dos modelos. A árvore de decisão é o modelo mais interpretável entre os três analisados, pois sua estrutura representa de forma explícita o processo de tomada de decisão. Cada nó da árvore mostra uma condição aplicada sobre uma variável do conjunto de dados, permitindo observar com clareza quais atributos são mais relevantes para separar classes. No caso do código desenvolvido, a visualização da árvore com plot tree facilita a identificação das variáveis mais importantes, especialmente aquelas que aparecem nos primeiros níveis, já que elas exercem maior influência na classificação final dos animais. Na árvore de decisão, um atributo de destaque é o milk, pois sua presença está fortemente associada à classe dos mamíferos. Quando esse atributo assume o valor 1, o modelo tende a classificar o animal imediatamente como mamífero, o que mostra que essa variável possui alto poder discriminatório. Isso torna a interpretação da árvore bastante intuitiva, já que ela revela claramente quais características são mais decisivas no processo de classificação. Por fim, cada modelo apresenta limitações em termos de interpretabilidade. A árvore de decisão, embora visualmente clara, pode se tornar difícil de analisar caso fique muito grande ou profunda. O Navy Bayes é relativamente simples de entender, mas sua hipótese de independência entre atributos pode reduzir o realismo da explicação. O KNN, por sua vez, possui a maior limitação interpretativa, já que não gera uma representação explícita do conhecimento aprendido. Assim, a comparação evidencia que existe um equilíbrio entre desempenho e interpretabilidade,
e que a escolha do modelo deve considerar não apenas a previsão, mas também o nível de explicação exigido pelo problema analisado. A KNN é o modelo menos interpretável entre os três, pois ele não cria uma estrutura explícita de decisão, como regras, equações ou probabilidades organizadas. Sua previsão acontece com base na proximidade entre a instância analisada e os exemplos do conjunto de treinamento, considerando os exemplos mais próximos. Isso significa que sua interpretação é mais local do que global, ou seja, é possível entender por que uma observação foi classificada de determinada forma ao analisar quais vizinhos influenciaram a decisão, mas é difícil extrair uma explicação geral para o comportamento do modelo. Por essa razão, técnicas complementares como LIM ou SHAP são frequentemente sugeridos para apoiar a interpretabilidade do KNN. Agora, falando sobre o modelo Naive Bayes, também apresenta certo grau de interpretabilidade, embora de maneira diferente da árvore de decisão. Sua lógica se baseia no cálculo de probabilidades condicionais, isto é, na probabilidade de determinadas características aparecerem dado que o animal pertence a uma classe específica. Dessa forma, é possível analisar como cada atributo contribui para aumentar ou diminuir a chance de uma previsão. No entanto, a interpretação desse modelo deve considerar que ele assume independência entre as variáveis, o que nem sempre ocorre na prática, especialmente em bases como a nossa analisada, azul, que várias características dos animais podem estar relacionadas entre si. Bom, finalizada a explicação do Guilherme, agora eu vou partir para o KNN, que a gente gerou esse gráfico que mostra a relevância dos atributos. Quanto mais importante for a feature, mais para cima no eixo Y. E no eixo X mostra as instâncias, o valor que teve na saída do modelo. Mas realmente o KNN era para ser o mais difícil de ser interpretado. Agora, fechando essa window, a gente tem esse mapa de calor, que é bem intuitivo. Ele mostra a média das features por classe. Então, se a gente for ver na 6, que é a dos insetos, a média de pernas, legs, é bem alta, 6. Então faz muito sentido. E dá pra ver que esse dataset ele é bom pro Navy Base, porque ele zera várias probabilidades. Por exemplo, do Milk, que para todas as classes, exceto a 1, que é dos mamíferos, é 0. E o mesmo vale para as aves aqui, Feathers. É tudo zerado para as outras classes, exceto a das aves. Então se mostrou bem bom pro Navy Base esse dataset do Zoo. Finalizando agora, eu vou mostrar a avaliação dos modelos. Todos tiveram uma acurácia excepcional, iguais, inclusive. Então a gente conseguiu concluir que a principal diferença foi na interpretabilidade, que o KNN foi o piorzinho para interpretar a forma que o modelo avaliou. E a Decision Tree foi a melhor porque ficou muito intuitivo de ver que o Milk foi o atributo mais discriminatório, seguido das penas e assim vai. E é isso.